Ele foi pro hotel. Os cartões dele não funcionavam. O cara não tinha dinheiro. Caramba. Precisou rachar o táxi. Precisou me pedir para rachar o táxi. E realmente o cara estava me procurando. Fazia um tempão. E o cara me comprou em um mês os 7 dígitos. Caramba. A partir daquele momento, sabe o que eu faço na ESAD? Eu entro nas aulas com presidentes, eu entro nas reuniões com presidentes, seja quem seja. Você ouviu falar de Deus? Você ouviu falar de Jesus? Você tem que ouvir falar de Jesus. Então, quem é o Javier, cara? Bom, desde o início, nasci em Barcelona, há 48 anos. 48 já. Pois é, cara. Ando perto dos 50. É um jovem. Um segundo jovem, né? Um segundo jovem. Nasci em Barcelona. Meu pai... Eu nasci numa família muito próspera. Meu pai era empresário, um homem muito... O que ele foi? Qual área? Ele tinha uma empresa em injeção de plásticos. Ele teve várias empresas ao longo da vida, a que eu já lembro que quando eu era muito pequeno era uma empresa de impressão de plásticos. Um homem que trabalhou muito, um homem feito a si mesmo, começou a trabalhar com 4 anos. Não tinha nenhum estudo, mas ele me ensinou muito a importância do trabalho e demais. Teve algumas... Então você nasceu na família próspera, teu pai Sim. não? Meu pai não. Meu pai nasceu numa família que ele teve que começar a trabalhar aos 4 anos. Para garantir. Meu avô era de uma região do sul da Espanha, uma família que tinha 5 filhos, e eles saíram de lá e foram para a região de Catalunha, perto de Barcelona, porque lá tinha melhor trabalho, melhores salários, mais oportunidades. Mas meu avô trabalhou sempre em coisas bem, assim, vigiante, essas coisas bem básicas, né? Porque ele não tinha estudos também. Alguns dos meus tios, irmãos, irmãs do meu pai estudaram, outros não. Meu pai não estudou nada, mas ele trabalhou muito. E ele conseguiu fazer uma ótima vida para ele e para a família dele. Então, eu peguei muito isso. Meu pai me empurrou muito desde criança a estudar. Eu ainda sendo hoje professor de uma das melhores business school do mundo, eu tive meus problemas com os estudos também. Ah, é? Assim, qual época, assim? Na adolescência, né? Quando eu tinha 14, 15 anos. Qual que foi? Por que assim, antes, assim, fiquei curioso. Teu pai foi o único que prosperou da família do teu avô? Não, tem mais um tio, um irmão dele, que também prosperou muito. Não tanto como meu pai, mas que prosperou bastante. Então, qual que foi o diferencial? O que você enxerga hoje como diferencial deles? Você que é um cara de estudos de casa, você deve ter feito isso. Nem tanto, porque é uma coisa mais inconsciente. Mas meu pai é um homem que ele estudou muito, por conta. Quer dizer, não tinha educação formal, mas ele era muito curioso. Ele lia muito, E agora eu lembro, né, tempo depois, quando você falava coisa para mim quando eu era criança, eu pensava, o que você está falando? Mas ele lia Shakespeare em versão original, ele sabia os tempos verbais diferenciais que usava Shakespeare, ele sabia muito de química, só porque precisava saber isso no trabalho, então ele lia muito por conta, né? Livros de química, lia química. Uma pessoa muito inteligente e muito esforçado, e eu acho que isso realmente falamos sempre, né? No sucesso tem uma parte de sorte, e esse momento de sorte tem que pegar você trabalhando e bem preparado, né? Ele teve esse momento de sorte e estava bem? Ele teve vários. Ele teve também os seus problemas, porque ele levou 2 tombos muito grandes de alguns ex-sócios, mas ele sempre, como trabalhava muito, meu pai trabalhava 12, 14 horas por dia, essas questões. O livro está dedicado ao meu pai, de fato. O livro está dedicado ao meu pai. Quando você fala que ele trabalhava 12, 14 horas, mas também com essa característica de buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento. Eu acho que ele é um pouco workaholic também, né? Ele trabalhava muito e ele tendo saído de onde ele saiu e tendo um pouco a comissão de cuidar dos meus avós, né? Porque ele deu para os meus avós uma vida fantástica. Ele trabalhava muito, trabalhou demais, né? Mas e foi assim, né? Esforçado, muito inteligente, meu pai era um homem muito inteligente. E como que isso te influenciou? Quero fazer 2 em uma, tá? Sim. Positiva, sim, e negativamente, assim, de ter um pai workaholic, sim, mas também de ter esse modelo, assim, como que você sentiu, assim? A parte positiva é que meu pai tinha uma maneira de motivar, assim, um pouco, como falar,
muito push, se fala em inglês. Né? Então ele te levava no limite. Meu irmão, por exemplo, tem um irmão mais novo, tá? Mais 3 anos mais novo que eu. Ele nunca conseguiu lidar bem com isso. Mas comigo, para mim, funcionava, né? Eu sentia como um desafio, então eu ia. O melhor que teve meu pai em todo esse processo, ele sempre me levou a ver as coisas de uma maneira diferente. Sempre falou que a criatividade é a chave de tudo. Ele tinha muitas patentes, eu também criei muitas patentes na Espanha, eu já vendi patentes, vendi produtos que eu criei. Por exemplo? Uma caixa forte para uma, como chama, uma espreguiçadeira. Na Espanha tinha muitos roubos na praia, e eu criei e patentei uma caixa forte assim, portátil, para colocar do lado da espreguiçadeira. Aqui não adianta muito, né? Porque aqui vem o cara com uma arma, manda bala para você e já não tem problema, o cara leva a espreguiçadeira inteira. Mas na Espanha isso ainda está bem controlado, no sentido que é mais furto, né? Então chegam as pessoas, você está na praia, deixa alguns na carteira, alguma coisa que você, um relógio, alguma coisa que você levar, e vem alguém quando você está se desprevenido e ele leva embora. Mas se você deixa dentro dessa caixa, isso não acontece. E eu criei isso. Esses 14, 15 anos assim de estava muito empenhado, o que causou isso e o que causou a virada? Assim, qual foi o momento da virada assim de despertar? Bom, depois eu tive um acidente, eu tive pratiquei muitos esportes na minha vida, esqui, gosto muito de vela, acho que eu contei para vocês uma história de vela também lá no curso. Eu desde muito novo comecei aos 14 anos a treinar esqui de competição e já comecei a acostumar, né, a treinar muito, fazer muito esporte e demais. E com 15 anos eu tive um acidente não foi um acidente de carro, um carro me levou pela frente. Eu esteve em coma, Como foi? Foi atropelado. Foi atropelado. Eu cheguei de casa de um amigo, estava correndo para ir para casa e passou um carro e me atropelou. E sim, realmente 14 ou 15 anos. Eu sei que essa foi a virada, né? E aí o que aconteceu? Com 14 anos você não pensa que vai morrer nunca, né? Normalmente com 14 anos, pensa que tem vida inteira pela frente, tem tempo de tudo e demais. Mas quando você acorda na UTI de um hospital amassado de pés da cabeça e dá uma certa mudada, né? E comecei a pensar, eu era um menino muito tranquilo, eu pensei, eu não fiz nada na vida, né? Então essa foi a virada para assim, vou aproveitar a vida. Vou aproveitar a vida, vou viver, tocar a vida, vou viver, vou fazer coisas, vou trabalhar demais. Eu sempre tive muitas, assim, eu imagino que era antes do meu pai, né? Com 14 anos eu já começava a fazer as meus vendas de coisas e demais, né? Com 15, então eu saí da escola com 16 anos, saí do instituto com 16 anos e comecei a trabalhar. Comecei a vender publicidade para uma rádio local. Foi muito bem, realmente. Ganhei muito bem. Depois eu trabalhei de garçom. Meu pai tinha empresa, mas eu falava para ele que eu não queria trabalhar com ele, não. Que não era o que eu queria. Por quê? Porque para mim, ter tudo de mão beijada assim, né, com um pai que pode dar tudo, a família que pode dar tudo, eu pensei, não, eu vou fazer eu mesmo. Uau. E fui lá vender, por isso eu sei tanto de vendas, né? Porque comecei a vender muito novo, com 16 anos, trabalhei de garçom, depois eu fui morar perto de França, trabalhei de recepcionista de hotel, falo 5 idiomas, né? Para mim sempre foi muito fácil falar em diferentes idiomas. É fácil, assim, querer receber as coisas de mão beijada. Acho que, na verdade, é meio que quase o padrão de gente, né, que viveu a tua posição. Sim. Qual que você acha que foi a diferença? Eu era muito rebelde. O mesmo problema que me trouxe problemas com os professores na escola, me trouxe em algum momento problemas também com meu pai. Então eu não queria, porque eu sabia que fazer isso queria dizer me submeter a algumas coisas. Então eu preferia fazer eu mesmo. Eu só fui trabalhar com meu pai porque eu estava morando perto de França, como recepcionista de um hotel, estava indo muito bem, e eu não tinha nenhum estudo para fazer, mas falava idiomas, e viram que tinha uma atitude assim bem comercial, falaram, não, vem cá, vamos contratar você. E falando um dia com minha mãe no telefone, ela falou que meu pai estava com dificuldades na empresa, estava num momento assim que não podia contratar mais pessoas, mas tinha alguns pedidos para sair, e eu conhecia a empresa. Então eu decidi ir e ajudar. Então eu fui, comecei a trabalhar com ele só por isso, né? Por ajudar. E de lá, foi que eu tinha quase 19 anos, e de lá comecei a estudar de novo, tudo que eu não... Porque eu deixei 2 ou 3 anos, deixei 3 anos de estudar, depois voltei, estudei de novo tudo, comecei de novo a estudar tudo que não tinha estudado, e de lá sempre trabalhando e estudando,
E foi um processo bem bacana, devo dizer. Porque você tem uma ideia de como era meu pai, tá? Meu pai, na sexta-feira, era uma fábrica de plásticos, então dava muito resíduo daquele de plástico que ficava lá no chão e demais, né? Chegar lá, toda sexta-feira, os funcionários da empresa paravam para limpar tudo, né? Cheguei eu, meu pai falou para todo mundo, reuniu todo mundo, falou para o responsável da planta, falou, olha, sexta-feira agora já não precisa parar ninguém, não, ele vai varrer a fábrica toda. Cada sexta-feira. Então, em vez de parar na parte da tarde que eles faziam, eu começava sexta-feira de manhã, varrer a fábrica de um lado e acabar no outro no final do dia. Porque tem uma ideia de como era meu pai, né? Então, pro lado, a mão beijada é uma parte rebeldia tua, mas também uma parte do teu pai te ensinando. Sim, sim. Eu vejo que também foi isso porque ele me guiou depois que aconteceu. Eu tenho certeza que se eu tivesse começado a trabalhar com ele, continuando a estudar ou sair do instituto e diretamente a trabalhar com ele, teria sido muito diferente. De alguma maneira, depois de ter visto os últimos 3 anos da minha vida, ele queria testar tudo, né? Uau. Tenho certeza. E foi bom, eu acho que foi muito bom, realmente. Isso do rebelde pro cara que hoje ensina a humildade. Pois é. O que aconteceu nesse meio aqui? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tive a sorte de conhecer meu pai como homem, né? Tem muita gente tem muitas pessoas que nunca chegam a conhecer seu pai ou sua mãe como homem, né? Eu posso dizer que eu fui amigo do meu pai. Uma coisa que realmente me impactou bastante. Meu pai é uma pessoa muito humilde. Foi uma pessoa que ainda tendo iate, casas, viajando primeira classe, hotéis de 5 estrelas. Ele me mostrou muito isso. Eu vivi isso caminhando com ele os últimos anos da vida dele, realmente. Porque ele faleceu muito novo. E se eu não tivesse começado a trabalhar com ele, eu nunca teria vivido isso. Mas eu vi meu pai, íamos pela rua, vi uma pessoa pedindo caridade e chamava ele para almoçar conosco, não aquilo de tomar uma marmitinha. Não. Tinha um restaurante muito bom, a gente sentava com ele do lado. Sério? Sério, conversávamos, como está, gostei muito da sua vida, o que você está fazendo. Assim, meu pai era essa classe de pessoa, uma pessoa que realmente vivia essa humildade. Seu pai não era cristão? Sabe que eu sempre fiquei com a dúvida, porque naquele tempo eu não era, e isso não era tema de debate em casa, nem muito menos. Mas eu acredito que ele tinha fé, eu acredito que sim, que ele acreditava em Jesus, sim, eu acredito que sim. Refletia totalmente, a tudo que ele fazia refletia realmente esse tipo de liderança. E ele caminhava sempre uma milha a mais, ele sempre dava oportunidades para pessoas, sabe, bem... Uau. E aí, como que entrou a escola de liderança nesse... Saí de lá. Meu pai faleceu quando ele tinha 52 anos, eu tinha 25 anos. Eu heredei a empresa dele, meu irmão e eu, de fato, muito novos, muito desconhecedores ainda do que realmente era necessário para levar uma empresa. Falhamos numa coisa que hoje eu ensino sempre nas minhas consultorias. A gente não se focou em desenvolver produto, a gente não se focou em criar coisas novas. Isso que mata uma empresa realmente. Por muito que você tenha um produto muito bom, é questão de tempo que outro faça o mesmo produto ainda muito melhor. E o que você tem que se focar sempre em entregar não só o melhor valor possível em termos de qualidade e preço, senão também ter os seus clientes sempre na última. Você tem que ter sempre isso. Sempre no foco. Sempre no foco. Sempre no último produto, sempre levando para eles a novidade, sempre ouvindo eles e sempre trazendo para eles o que eles precisem antes que a concorrência. Que de fato a novidade, quer dizer, a inovação é isso, né? Eu era de uma empresa com um produto muito bom, eu era muito novo, continuamos muito focados na parte comercial, vendíamos em 48 países, por isso eu viajei meio mundo vendendo esses produtos, continuando como diretor internacional da empresa, ainda que como sócio também, né? E chegou um ponto que eu via que os produtos iam sendo lançados, nós não estávamos lançando, chegamos num crossroad, né, que falaríamos um ponto de decisão, uma encruzilhada, e veio um grande distribuidor que tínhamos. O que aconteceu? Alguns dos distribuidores que a gente tinha foram crescendo muito, e um deles veio e comprou a empresa. E aí o que você fez? Aí eu me dediquei ao que eu gostava, que era marketing e vendas. Então eu abri uma consultoria de marketing e vendas, com tudo isso que eu havia aprendido. E lá comecei, eu mesmo vendia e desenvolvia os projetos. Foram
hoteleiras, como Hotel Meliá, por exemplo, com uma grande cadeia, uma grande rede espanhola, Volkswagen, grandes companhias. Então, você vendia a consultoria e prestava. Vendia os projetos e prestava os projetos de consultoria. Porque consultoria de vendas, né? Sim, sim. Eu vendi por você, não vendi? Então deixa eu... Sim, sim. É venda consultiva, né? Realmente é isso. É muita pergunta aberta, identificar onde realmente as pessoas precisam de melhorias e se faz a proposta sobre o que eles têm que fazer. Uau. Foi bacana. E aí comecei um tempo e estive lá focado em marketing e vendas, tá? que era a minha área, por 3 anos. E depois veio o professor de uma das melhores business school do mundo, concorrente da business school que eu dirijo hoje, um professor de vendas. E ele abriu um processo, foi muito legal. Sempre que eu tenho sido contratado por uma empresa, eu tenho sido chamado. Eu nunca tenho batido a porta de ninguém, nunca. E me chamaram. Eu falei, olha, tem aberto esse processo, você quer participar? Quero participar. Tinha um antigo aluno da universidade que eu dirijo hoje, que é um antigo aluno da universidade onde ele trabalhava, e eu tinha estudado em outra business school, porque isso foi anos depois. Né? Quando aconteceu isso, eu já tinha um associate degree, né, que seria como uma diplomatura em comércio internacional, já tinha uma pós-graduação em economia internacional, um master, já tinha um master em direção de marketing e vendas, tinha um bom currículo acadêmico. Né? E fizemos o processo os 3 e acabou se decantando por mim, foi bem bacana. E num ano eu já era diretor da consultoria, do escritório de Madrid, e aí foi onde eu vendi e fiz os projetos para Mercedes-Benz, para L'Oréal, para Barclays. E aí foi onde eu realmente me aprofundei na liderança. Aí comecei nisso há 20 anos. Uau. Então, nesse meio aí dessa trajetória profissional, em algum momento também caiu a ficha, eu preciso me capacitar. Sim, desde que eu entrei a trabalhar com meu pai. Foi. Então, o que ele viu? Eu vinha de trabalhar como recepcionista num hotel muito bom perto de França. Caí aí do nada, então isso quer dizer que eu sabia vender e eu sabia falar idiomas. Né? Meu pai sempre me incentivou a estudar idiomas desde que era muito criança. E facilidade, porque na Espanha, em Barcelona se fala espanhol, catalão de nascimento. Isso faz que o seu cérebro funcione diferente. Então, francês, italiano, inglês, português levou 1 mês para aprender, então bem tranquilo. E ele falou, olha, você tem essa facilidade, nós vendemos em 48 países, vai estudar uma diplomatura em comércio internacional. Foi ele que me incentivou. Então, eu estudei essa diplomatura. De lá, um professor da diplomatura falou para mim, você tem um perfilaço de marketing, eu convido você a vir fazer uma pós-graduação em marketing internacional, economia internacional, que estamos lançando agora. Eu falei, ok, eu vou. Eu fui, saí de lá e estudei um master em direção de marketing e gestão comercial. Entendi. Mas aí foi desde que eu voltei a trabalhar com meu pai, aí sim que realmente. Entendi. Aí, beleza, então tá nessa consultoria, então foi lá, se capacitou e tanto que abriu a chance de entrar nessa nova consultoria. Sim. Aí tal, e o pulo então para a escola de liderança. Sim. Aí comecei éramos basicamente uma consultoria de marketing e vendas. Também tocávamos um pouco de estratégia, mas basicamente marketing e vendas. E o que fazíamos era vendíamos grandes projetos para grandes companhias. Eram os que podiam pagar os nossos honorários, porque éramos realmente caros. Né? Grandes consultoras, grandes companhias e demais. E com o que eu já sabia, eu tive que me aprofundar. Comecei a dar aulas sobre gestão de equipes, liderança, marketing, vendas, e aí foi crescendo. O que eu percebi, essa criatividade que meu pai sempre me levou a ter como foco quando era desde criança, todas as soluções que eu aportava em projetos de consultoria eram tremendamente inovadoras. Ninguém pensava no que eu trazia em cima da mesa. Todo mundo ficava, uau, como a gente não viu isso? E como a gente não viu isso, desde então até hoje, tem me acompanhado na vida. Eu acredito que foi meu pai que me levou a isso. Legal. Aí, então, daí que entrou a ESAD na história. Depois eu saí dessa consultoria, tive com o presidente da companhia, que foi o mesmo que me contratou, teve um pequeno problema comercial. Você sabe que vendedor gosta de vender, mas acima de tudo gosta de receber também. É muito importante, né? Se você fala para um vendedor, vou te dar um 10% que você vende, e ele recebe um 5%, muito provavelmente ele vai embora, especialmente se ele atingiu os objetivos. Né? E chegou num momento um pouco assim, tipo, olhar. E eu sou uma pessoa muito honesta, sou uma pessoa muito clara, para mim não...
Aquilo que falamos é inadmissível. Você só posso sim, sim, não, não, né? Tudo que passar disso vem do diabo, né? Como fala a palavra. E aconteceu isso, saí diretamente sem ter nenhuma outra opção. Então, alguém está querendo alguém como eu, veio uma companhia de headhunting, me contratou como diretor de desenvolvimento de negócio para um projeto de 1 ano. Isso foi há uns 12 anos, mais ou menos. Entrei, fiz o projeto, saí depois desse ano, estive como diretor do escritório de Barcelona de outra consultoria, fazendo projetos de fusões e aquisições, e saí de lá com um amigo que é doutor por Harvard, um economista muito bom, que também é consultor. Falamos, vamos para o Brasil, vamos. Era quando, foi uns meses depois se deu a notícia que o Brasil tinha ganhado para fazer as Olimpíadas. Ah, tá. Então surgiu esse convite então para vir como consultor pela ESAD? Não, aí eu vim por conta, junto com o Luiz, este meu amigo que era consultor. Falamos, olha, com certeza lá está acontecendo coisa, com certeza lá tem alguma coisa que a gente possa fazer. Ele era antigo consultor, ex-consultor da Boston Consulting Group, McKinsey, que é uma muito boa consultoria, e eu saía das consultorias que ele saía, então vamos lá. E a gente veio para fazer projetos, primeiro, de estudar o mercado para ver se podíamos canalizar investimentos de grandes executivos espanhóis. A gente fez todo o processo e a gente identificou que o Brasil não é um mercado para principiantes, não. A gente viu isso muito rapidamente. A gente viajou porque a gente fez isso para o Rio, né? Porque tudo isso ia acontecer no Rio, gente, imagina, né? Você sai de Barcelona e se entra para fazer negócios no Rio. Ainda bem que a gente identificou bem rápido. Que chegamos, vimos, estudamos, pensamos, meu Deus, aqui tem muita variável não controlável que pode dar muito problema, né? O que, assim, economia? Uma inflação totalmente descontrolada, um oportunismo comercial como eu nunca tinha visto na minha vida. Um dia falaram uma coisa, não cumpriam as condições. No Rio, especialmente naquele tempo. E outra, quando se soube que as Olimpíadas iam ser no Rio de Janeiro, da noite para o dia, tudo custou 30% mais. Vocês acompanharam isso? Não, tremendo. Qualquer apartamento, qualquer coisa, qualquer 30% mais, de um dia para outro. Quando normalmente essas coisas no mundo todo, quando tem acontecido, em Barcelona, o que aconteceu? Em Barcelona já tínhamos tido umas Olimpíadas. 92, né? 92. E a gente já sabia, tá? Você pensa que se você vê o que aconteceu em Barcelona, você traz para aqui, você tem alguma referência. Só que não é assim. Nada a ver. Porque normalmente a inflação acontece de uma maneira gradual. Quanto mais perto você está do evento, mais, né, acontece a inflação. Aqui aconteceu um pulo de inflação muito grande e acontecendo a pulos, dependendo dos preços que iam marcando das propriedades e demais. E outra, aqui se vendeu muito como que por isso nós fomos para o Rio. Nós sabíamos que o único lugar onde realmente gera riqueza um evento dessas características é no lugar. Não é país, nem estado, é normalmente cidade. Por isso a gente foi, estudamos, vimos e fomos olhar. Não, ele foi para Harvard, ele voltou para Harvard para continuar pesquisando. Eu fiquei e eu recebi propostas de empresas espanholas para introduzi-las no Brasil. Porque eu já atuava como consultor, já tinha atuado como consultor de algumas associações empresariais grandes da Espanha. Vinho, produtos espanhóis, basicamente. Então eles me contrataram e aproveitei o meu tempo no Rio para fazer esses projetos de introdução de empresas espanholas. Voltei porque meu sobrinho pequeno nasceu e eu queria estar na Espanha, quando ele nascesse. E de lá eu fiquei mais um ano com projetos de consultoria, ao frente de um escritório de consultoria. E depois falei, olha, eu estava fazendo projetos de fusão e aquisição entre empresas espanholas e empresas brasileiras. E disse, eu vou lá, vou fazer isso. 3 clientes que eu estava fazendo falaram, olha, nós investimos, compramos a empresa brasileira, se você vai e faz o projeto de integração, que é a parte mais complicada. Então tá bom, eu vou. E vim para cá e morei em Campinas. E aqui já foi há 9 anos atrás, quase, 8 anos, alguma coisa. Tinha mais coisa para perguntar, tá? Por favor. Não, mas vamos pular então. E aí, onde é que entra Jesus nessa história?
Entra... Porque você falou 9, a conversão foi a 6, então sim, aos 6 e meio, sim, foi uns 8 anos e alguma coisa que eu fui morar para Campinas, uma coisa assim. Eu cheguei em Campinas e cheguei com esses projetos, cheguei realmente muito empolgado, não? Com o fato de... Eu escolhi, eu podia ir para a China, que eu tinha uma proposta como diretor de uma companhia de consultoria lá, ou vir para cá com os meus projetos. Eu decidi vir para cá porque eu já conhecia a China, tinha viajado muito lá, mas o Brasil é muito mais atrativo em termos de clima, comida, as distâncias culturais não são tão grandes como a China, né? Então vim para cá. Com essas três empresas, fazendo esses projetos em Campinas. E eu comecei a desenvolver, fui. Devo reconhecer que e aqui é onde às vezes eu penso, né? Deus usa todas as circunstâncias, né? Para nos levar até o ponto que Ele precisa nos levar, né? E eu estava lá em Campinas, estávamos trabalhando muito com organismo público aqui, prefeitura, governo de estado e demais, e eu estava vendo coisas que não eram muito legais. Estava vendo coisas, especialmente licitações e demais, na área de construção, e estava vendo coisas que não eram nada legais. Então, aos olhos humanos, eu era muito, muito próspero, porque realmente tinha um salário incrível, morava em um lugar incrível em Campinas, tudo incrível, mas eu me sentia muito vazio, muito. Você já tem ouvido um testemunho da minha conversão? Não. Tá. Não. Tá. Então, estando lá, passaram esses 2 anos e eu me sentia super vazio, super vazio. E eu tinha tido algum contato com o budismo. Certo. Quase a vida toda. Eu comecei a fazer artes marciais japonesas quando eu era muito novo, tinha 18 anos. E de lá conheci a meditação Zen, fui em muitos monastérios, Tailândia, China, alguns lugares da Europa para fazer meditação. Uhum. Mas vivendo isso mais como filosofia, não como religião. Tá? E naquele momento pensei, olha, tenho muito tempo que eu estou distanciado disso, realmente eu acredito que preciso voltar, né, a ter um crescimento espiritual, fazer alguma coisa. E lá em Campinas mesmo, eu falei, olha, vou procurar se aqui em Campinas tem algum lugar onde eu possa fazer meditação Zen. Pois é. Vocês conhecem na região, né? De Campinas? Não, nem eu nem ele é de lá, né? Agora eu moro Você lá. Você mora lá, mas você não... Ah, tá. Um ano e o Lucas é de Limeira. Era de Piracicaba e é de Limeira. Sim, sim. Não, o senhor falou porque meditação Zen é uma coisa que fica um pouco longe em termos culturais, é uma coisa que você não encontra lá. E eu fui para a recepção do prédio onde eu morava, tinha um senhorzinho lá, e perguntei para ele, um senhorzinho muito educado, né? Ele gostava muito de mim, eu sempre entrava, cumprimentava ele e demais. Como seu pai fazia? Como meu pai fazia, sim. Eu sempre teve esse costume, sempre, né? Cumprimentar todo mundo, desde a faxineira até o presidente, da mesma maneira, da faxineira ao presidente. E conversei com ele, falei, não lembro o nome dele, falei, desculpa, mas você sabe algum lugar aqui onde eu possa fazer meditação Zen? Sério, se você vê a cara com aquele senhorzinho, ele é muito respeitoso, falou, senhor Javier, eu não sei onde dá para fazer meditação Zen, mas ele falou para mim, se você pegar o carro, sai do estacionamento, você vai à direita, morava em Cambuí, né? Sai à direita, você vai reto até um lugar onde você não pode fazer outra coisa que virar à direita, tem chão na rua que você só pode virar à direita. Você vai chegar numa igreja boa, falou ele, uma igreja boa. Bom, eu cresci num país católico, para mim a palavra não é estranha, quer dizer, eu conhecia bastante a Bíblia, né? Porque eu tinha lido por curiosidade também quando era muito novo, sempre tinha ido aos colégios religiosos, católicos, então para mim não era estranho, né? Então eu vou lá e vai que, sei lá, sinto um pouco melhor, né? Sinto um pouco mais cheio, sinto um pouco mais... Peguei o carro, fiz o que ele mandou fazer, fui, e a igreja era Nazareno Central de Campinas, certo. Que é uma igreja muito bem conhecida, né, em Campinas. Eu cheguei lá, estacionei o carro, do lado da igreja tinha um lugar onde estacionar, e entrei por volta das 6h30. Lá tem culto cada dia 7, como mínimo antes tinha, agora não sei. E eu cheguei lá às 6h30, né? E deixei o carro, entrei na igreja, não estava tocando nem louvor, nem veio ninguém me abraçar, porque os obreiros ainda não estavam no lugar, né? Mas eu cheguei, eu pisei dentro daquele prédio, eu senti a presença de Deus de uma maneira incrível. Sério. Para mim, totalmente desconhecido. Nunca tinha tido uma experiência nem perto.
e como se senti, como se o amor de Deus se derramasse em cima de mim, comecei a chorar. E ninguém falou comigo, foi nenhuma nota, não foi emoção, não foi nada, foi Deus me falando, é agora. Comecei a chorar, me senti cheio da presença de Deus e fui para a esquerda e fiquei de joelhos lá nos banquinhos que tem lá à esquerda e comecei a chorar, orar e perguntei para Deus. Eu tinha certeza naquele momento que era Deus, que tinha tomado conta da situação, que realmente estava me enchendo e estava me mostrando em primeiro lugar quanto eu sou amado, né? Que desde aquele momento eu nunca mais teve dúvida. Comecei a chorar e orando e eu passei praticamente 3 meses entrando lá naquela mesma hora, indo para os banquinhos da esquerda e orando. Primeiro mês, eu orava para Deus me revelar tudo aquilo que eu tinha feito errado. E Deus foi me mostrando tudo que eu tinha feito de errado, tudo que eu tinha feito de errado. Tanto antes de vir para o Brasil, como no Brasil, né? Tudo que eu tinha feito de errado. Quando eu tive a absoluta certeza de que Deus tinha me mostrado tudo e que era Deus que realmente estava me chamando, eu comecei a orar, que é a oração que eu faço hoje sempre, né? Que Deus me use como uma ferramenta lá onde eu estiver. Orando. No final desse terceiro mês, veio a proposta da ESAD. Proposta para dirigir a ESAD. Do nada. Veio a proposta. Olha, estamos procurando um diretor para o Brasil e tem que ser você. Não temos mais ninguém, mas todo mundo que perguntamos, perguntaram a professores, todo mundo falou 3 pessoas, de 3 entornos diferentes. E os 3 falaram você, então tem que ser você. Foi assim bem forte. E eu comecei a trabalhar na ESAD, então eu orei, senti paz, e eu entendi que Deus tinha me chamado para estar na ESAD e que lá ia me usar, né? Que lá ia ser, como eu pedia, né? Ser usado como uma ferramenta por Deus. E entrei na ESAD. Entrei na ESAD, comecei a trabalhar na ESAD e eu ainda tenho duas linhas de negócio, duas unidades de negócio que eu cuido. Uma que seria mestrados, MBAs, graduação lá, e outros que são cursos de execução, de formação executiva que são feitos aqui no Brasil, América Latina em geral. Né? A parte de atração, o que nós chamamos export, né, que seria dos países, o melhor talento vai estudar lá, perfeito. Tinha a parte de formação executiva, que eu tinha que gerar vendas acima, na casa dos milhões de reais. Tá? Como seria isso? Marketing digital, né? Bom, está em 7 em um ano, né? Seria 7 em um ano. Sim. E realmente foi, para mim, tranquilo, né? Porque eu já tinha trabalhado para aquele professor, estava tudo tranquilo. Pensei, olha, eu conheço muito bem o processo de vendas, eu já vendi para a Volkswagen, eu já vendi para a Mercedes, eu já vendi para a Barclays, para mim, tranquilo, né? Que bom que Deus me colocou num lugar que eu conheço bem, né? Num lugar que eu posso desenvolver e fazer os objetivos sem problema. Comecei o primeiro mês, fiz o plano estratégico, o plano de marketing, o plano de vendas, desenhei tudo. Comecei a implementar o segundo mês todo o plano de marketing e vendas. Iam passando os meses e não vendi nada. Nada. Não estava vendendo nada. O qual para mim era bem estranho, né? Porque é um setor que eu conhecia muito bem e tinha gerado muitas vendas, tanto em Madrid como em qualquer outro lugar. Ia fazendo, zero, até chegou o mês 11. Faltava um mês para fechar o ano. E eu ainda não tinha vendas de formação executiva, mas tinha uma reunião com o Banco do Nordeste, em Fortaleza, que a proposta que eu tinha feito estava acima dos 7 dígitos que eu precisava para fechar os objetivos do ano, porque era um projeto muito grande que tínhamos que treinar primeiro nível de diretivos e segundo nível de diretivos de Banco do Nordeste. Então aqui íamos conseguir fechar tudo bem. Saí uma sexta-feira de manhã de São Paulo, peguei uma aérea, fui até Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, 3 da tarde mais ou menos, fui no banco, me encontrei com um diretor de desenvolvimento humano, estávamos lá conversando os detalhes, já estava tudo certo, estava perfeito. Chega a pergunta final, vocês imaginam que vocês têm CNPJ no Brasil, não? Não temos. Somos um banco público, não podemos comprar nada que não seja de uma companhia do Brasil. Caiu por terra a última opção, saí do escritório do Banco do Nordeste, pensando, e agora? Não tenho nada, falta um mês para fechar o ano e eu ainda não consegui os objetivos e não tinha mais opções. Eu já tinha aplicado todo o plano de marketing, todo o plano de vendas, os meus contatos já estavam todos aproveitados e mais que contactados e demais. Fui para o hotel e eu entrei no quarto e pensei, então vou orar, né?
Coloquei de joelhos. Já tentei tudo, acho que eu vou orar. Eu vou orar para Deus me explicar, para Deus me falar comigo o que está acontecendo, porque eu tinha certeza que Deus tinha me colocado lá, né? Então eu cheguei, coloquei de joelhos do lado direito da cama, comecei a orar. Deus, eu entendi que você tinha me colocado na ESAD para que, né? E aí veio. Deus me colocou lá para ser usado, não para trabalhar. Deus falou muito forte isso comigo. Eu pedi para Deus ser ferramenta nas mãos dele, não para eu sair correndo atrás de vendas. E Deus falou muito forte isso no meu coração. Eu falei, verdade, continuei orando, comecei a orar em línguas, comecei a dar risada, senti uma paz e uma alegria, ainda, né? Tendo um mês para fazer milhões de vendas. Desproporcional com a situação. Sobrenatural, né? Esse que foi realmente sobrenatural. Eu senti muita paz e fui dormir. E falei, bom, então, é com ele, né? Então, se ele me falou isso comigo, é com ele. Fui dormir, acordei às 5 da manhã, fui para a recepção. Nunca, na vida antes, tinha acontecido uma coisa parecida. 5 da manhã eu acordo, vou para a recepção às 5:30, tinha um cara no balcão, um cara grandão, fico do lado direito, falo para o cara da recepção, olha, estou fazendo o check-out, preciso de um táxi para ir para o aeroporto. E ele falou, olha, faça o check-out, do táxi eu tenho que cruzar a rua, do outro lado da rua tem uma parada, né? E o cara que estava do meu lado, ele vira para mim e fala, você quer rachar o táxi? Nunca na minha vida eu tinha rachado um táxi, porque nunca ninguém tinha me perguntado dessa maneira, um cara totalmente desconhecido, né? E eu olho para o cara, eu senti Deus falando, aceita. Ok, vamos rachar um táxi, vamos rachar um táxi, vamos para o aeroporto. Para você, história curta, do balcão até a porta do hotel, ele me perguntou... Faz a história longa, tá? Faz a história longa. Não, o que aconteceu no táxi? Agora eu quero saber. Para fazer a história curta, do balcão à porta do hotel, antes de pegar o táxi, ele me perguntou, onde você trabalha? Trabalho na ESAD. Você trabalha na ESAD? Eu estava procurando vocês para comprar cursos de formação executiva. Eita. Sério. Deus me levou até Fortaleza para me fazer queimar o último cartucho. Que eu entendesse que era ele, e ele mexeu tudo improvável para que um cara saísse de Goiânia, tivesse um problema, porque depois se a história do cara é tremenda. O cara saiu de Goiânia. Passa o telefone. Passo, Dobson chama. Ele ainda é muito meu amigo. Ele chegou em Fortaleza. Ele teve problemas com o aéreo. Ele teve que dormir a primeira noite no saguão do aeroporto. Ele foi pro hotel. Os cartões dele não funcionavam. O cara não tinha dinheiro. Caramba. Precisou rachar o táxi. Precisou me pedir para rachar o táxi. E realmente o cara estava me procurando. Fazia um tempão. E o cara me comprou em um mês os 7 dígitos. Caramba. A partir daquele momento, sabe o que eu faço na ESAD? Eu entro nas aulas com presidentes, eu entro nas reuniões com presidentes, seja quem seja. Você ouviu falar de Deus? Você ouviu falar de Jesus? Você tem que ouvir falar de Jesus. E falo. E os resultados vêm, sério. Todo ano os resultados vêm, sério. Caramba. Todo ano. Por isso eu falo, e eu realmente nos cursos eu falo isso. O 12 ato, comunicação da visão, sempre tem que estar alinhado com o ID. Lembra bem o que Jesus falou antes de ascender aos céus? Se vocês vão, falam discípulos, batizam neles no nome do Filho, Pai e Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Eu estou. Até o fim dos tempos. Uau. Onde está Jesus não tem carência, onde está Jesus não tem necessidade, onde está Jesus não tem doença, onde está Jesus não tem morte, onde está Jesus só tem prosperidade. Então, se você realmente alinha qualquer coisa que você faça com isso, como vocês estão fazendo uma agência, sobrenatural acontece em todo momento. Amém. Caramba. E os 12 atos? Que hora que? Quando veio? Desde que eu me converti, antes de conhecer a Dobson lá em Fortaleza, antes de entrar na ESAD, eu já tinha, no início de estar em negociações com eles, eu estava na Bola de Neve, me converti no Nazareno, eu fazia parte do Nazareno naquele tempo, mas eu fui na Bola de Neve de Campinas.
E eu estava lá, um dia no início de um culto, estava orando e apresentaram um RECRI, que é o Ministério de Empresários de lá. E Deus falou muito forte comigo, eu vou te usar muito, muito com executivos, com presidentes, com grandes companhias, com líderes, me falou muito forte. E eu guardei isso, né? Ficou para mim, isso está falando 7 anos atrás. Eu comecei na ESAD, lá eu já criei os primeiros cursos com base bíblica, porque desde que me converti, o que eu fiz foi, isso é uma perspectiva que não tem, que só se você é um executivo tem essa perspectiva. Então, o que eu fiz? Eu me converti e falei, minha experiência foi tremenda. Eu senti Deus, eu sei que é Deus, mas, agora o problema é como eu manjo tudo isso que está aqui, que eu debochei disso a vida inteira, né? Porque eu me identifico muito com Paulo, né? Eu matava cristãos. E eu pegava a Bíblia e falava, vamos pôr, ok, se Deus fez tudo isso na minha vida, se Deus está me chamando, se eu sinto a Deus fisicamente como estou sentindo agora, isso quer dizer que isso é o contrato entre eu e Deus. Essa Bíblia é o contrato entre eu e Deus. Então, se eu falo sim, quer dizer que eu falo sim a todo esse contrato. O executivo pensa assim, né? Não tem uma parte do contrato que fica fora, né? Então eu fui muito fundo. Estudei muito Gênesis, que é onde realmente todo mundo tem, né? Nós recebemos os grandes choques com ateus. Eu estudei a Bíblia inteira. E estudando a Bíblia inteira, Deus me mostrou tudo que eu estava ensinando como professor de liderança, de marketing, de vendas, de estratégia. Mas eu lia e eu via isso, eu via o business case. Eu vi o business case. E eu ia lendo e Deus ia me mostrando. Eu ia lendo e Deus ia me mostrando. Só há 7 anos, desde que eu me converti. Daqui que ele tirou isso? Ele achou que ele descobriu isso? Isso mesmo. E ia lendo e meu Deus. 4 anos, depois eu vim para São Paulo, depois disso, né? Porque a ESAD me contratou e falou, você tem que ir para São Paulo. Eu fui. Eu vim para São Paulo como consultor e falei, realmente eu queria, como diretor da ESAD, além disso, todos os professores e diretores da ESAD temos trabalho de consultoria, mas fazemos consultoria para grandes organismos, Banco Mundial, essas coisas. Né? E eu estava no Bola de Neve em São Paulo, porque quando eu vim para São Paulo, eu fui para a Bola de Neve, e eu estava já sendo treinado lá na liderança. Foi muito bacana, porque viram o pessoal de Santos, o pastor de Santos, que ele tinha um trabalho no Haiti também, né? E eu já tinha 3 anos trabalhando na ESAD. E estava lá apresentando o trabalho do Haiti e demais, e foi tremendo porque eu via aqueles, né, crianças lá sofrendo no Haiti, todos os problemas que têm de recursos, e lembro da minha oração, tipo, Deus, eu quero que o Senhor me use lá. E eu acabei a oração de uma maneira que depois acabar a frase, eu disse, o que você tem falado, meu Deus? Eu quero que o Senhor me use como ferramenta lá, e quero ser muito bem pago por isso. Acabei a oração. Uma semana depois me ligaram de Washington, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para me contratar. Ainda até hoje eu sou consultor do Banco Interamericano, mas eu passei 3 anos fazendo consultoria no Haiti. Uau! Com contratos muito grandes. Nunca na minha vida tinha assinado um contrato tão grande de consultoria. E assim, a questão é estar totalmente alinhado com o índio. Mas E aí, então, nesse ministério começou a te surgir esses insights sobre liderança no modelo de Jesus? Não foi no ministério, foi lendo, cada vez me aprofundando mais. Eu sempre procurei muito conhecer, me aprofundar e demais. E à medida que eu ia lendo, eu ia vendo. Né? Primeiro eu comecei com umas aulas de estratégia que ainda tenho, em PowerPoint, tudo pronto para fazer, que eu nunca fiz para empresários. Aulas de estratégia, depois fui para marketing, que é o que vamos fazer no segundo livro, fui para vendas. E depois eu, estudando os evangelhos, vou estudar muito agora os 4 evangelhos, para ver realmente como Jesus agiu, qual era o diferencial de Jesus. Porque eu pensei, esses são empresários cristãos, mas eu não vejo que ninguém fala do que fizeram na Bíblia, todo mundo fala de outras coisas. Como assim? Se você realmente fala que é cristão e você tem que ser um imitador de Jesus, porque eles vêm caras aqui para fazer coisas que eles não sabem nada, vêm pessoas de outro lugar. Então eu disse, não, deixa eu ver. E eu estudei os 4 evangelhos e foi aí quando apareceu tudo. Com essa mentalidade de estudo de caso. Eu vou estudar o comportamento de Jesus como se fosse um business case. Os business cases nas escolas de negócios usamos uma história que conta sobre uma empresa e um executivo, e você, a partir das decisões que ele tomou, você vê as habilidades que ele tinha. Né? Então, teve um momento do clique?
que você viu e falou, meu Deus, o que é isso que é isso que está aqui? O que é isso que surgiu? Sim, o clique veio quando eu estava namorando com minha esposa, que por sinal ela está se sentindo mal, não pode estar conosco hoje, mas com minha esposa. Estávamos namorando e conversando, né? Aquela conversa tão, como chama, tão difícil às vezes, né, para algumas mulheres, né? Sobre a posição da mulher e a posição do homem no casamento. Né? Foi. Qual você acha que é a posição, né? Deve ser a posição do homem, a posição da mulher no casamento, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, né? Homens sempre fazemos isso, né? Segundo a Bíblia, sabemos onde está escrito, né? Conhecemos Efésios 5, né? Botamos tudo, segundo Paulo, o que você acha, né? E aí, quando ela me olhou e falou, olha, não falou mais nada, nem entramos no debate do que era a função do homem e a função da mulher, mas ela falou para mim, eu não quero um chefe, eu quero um marido. Fica assim. Isso me tocou muito profundo porque eu ensinei liderança para alguns dos melhores executivos do mundo. Eu sei o que é um chefe. Um chefe é uma pessoa que usa o poder de maneira totalmente unilateral, desconsiderada muitas vezes. Eu sempre pensei, não, eu sou um líder, eu ensinei liderança, eu tenho certeza que é um chefe, eu não sou um chefe, né? Não sou um chefe. E isso foi antes do estudo de casa, tá? E aí eu comecei a pensar, bom, deixa eu ver, coloquei na oração, né? Comecei a orar. O Senhor me mostra se realmente eu fui um chefe alguma vez na minha vida, né? E pior que quando você pede para Deus, Deus te mostra mesmo, viu? E Deus me mostrou claramente que algumas vezes eu tinha sido um líder, mas também muitas outras eu tinha sido um chefe. Eu tinha usado meu poder, eu não tinha me esforçado para realmente influenciar as pessoas, para ganhar autoridade e demais. Uau, que forte, né? Realmente perceber como você... Deus faz isso, né? Realmente, o Espírito Santo traz esse discernimento sobre você mesmo, né? Se você pede. Pensei, bom, então, tá bom, pronto. Deus me mostrou, agora vamos, né, corrigir, vamos encaminhar e vamos fazer bem, né? O que é liderança segundo a Bíblia? Fui lá, Efésios 5, né? Mulheres sujeitem-se... gostei. Não, seus esposos, e na parte de baixo... Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aqui foi quando... Meu Deus, cara. Que forte isso, meu Deus. Se a pior parte é nossa. Se submeter a alguém que te ama como Cristo amou a igreja é fácil, cara. Tranquilo. É tranquilo. É o melhor dos mundos. O problema é nosso. Sim. Porque quem fez a autêntica... né, assim, o herói... foi Jesus, né? Nós temos que não chegaremos nem perto, mas nós temos que tentar, né? E aí continuei. Então, bom, então entendi. A liderança, e aqui eu instalou na hora. A liderança é uma função de amor e respeito, né? A função matemática. Quanto mais eu amo, mais a pessoa me respeita. O que eu li quando vi aqueles versículos de Efésios, né? Quanto mais Jesus amava, mais respeito ele recebia de volta, que no final é a autoridade, né? Por isso ele conseguia, e por isso as nossas esposas têm que se submeter a nós, porque não tem outra. Quando você ama como Cristo amou, você cada vez respeita mais e cada vez dá mais autoridade, e a submissão acontece de uma maneira espontânea. Depois aí, com esse estalo, já foi, tá bom, então vamos fazer o business case. Aí surgiu o Monte do Amor com os 12 atos. Surgiu. E o que o Monte do Amor com os 12 atos causaram na tua vida e hoje no teu ministério? Em primeiro lugar, muito confronto, né? Em primeiro lugar, um confronto tremendo, porque, voltando ao início da conversa, meu pai não era uma pessoa que demonstrava muito amor. Meu pai era uma pessoa trabalhadora e tal, mas sempre foi uma pessoa assim, um pouco, né, distante em alguns momentos, né? Depois de saber que é uma função de amor e respeito, fui para a 1 João, né? Não ameis, né, de palavra, né? De fato, senão de fato, em corações e em verdade, né? Então tá bom, então sabemos que temos que aplicar esse amor com ações. E eu fui, e eu ia lendo, sério, eu queria isso, Deus me mostrou isso em semanas. Eu ia lendo e eu ia vendo como ia criando tudo. Parece tudo completo, o modelo completo. Então, quando eu vi isso, eu pensei, ok, isso aqui não fiz muito, isso aqui eu fiz bastante, isso aqui também não, mas para mim foi muito confrontador. Não. E esse confronto não é que eu
Eu acho que Deus me mostrou para me confrontar e para que outras pessoas fossem confrontadas. Um pouco essa sensação que traz o livro quando você lê. Sim. Né? Também que construiu de novo, meio que aquele vaso quebrando e saindo outro, assim, da tua liderança. Sim. Humildade eu já tinha, por questão de que eu sempre tinha visto, mas tinha outras coisas que eu não estava aplicando. Que eu não estava aplicando nada bem. Então, para mim, aquilo se converteu. Então, ok, Deus me mostrou, primeiro que eu tenho que fazer sou eu, né? Sou com uma folha de rota de desenvolvimento para eu mesmo fazer. E aí mudou completamente a minha liderança. Completamente. Aí mudou? Que frutos isso gerou no ministério? Não sei se talvez na tua vida, mas principalmente no ministério. O primeiro lugar foi na minha vida, né? O primeiro lugar foi na minha vida e na vida da minha esposa, porque depois a gente teve a conversa, né? Naquele tempo... Casou com ela. Casei com ela. Naquele tempo, ela naquele momento, e olha como Deus faz também, né? Ela estava orando, depois daquela conversa, ela estava orando e jejuando, ela acordava cada dia às 3 da manhã, para que Deus me mostrasse. Então, tem um trabalho em equipe também, né? Quer dizer, eu estava orando pelo meu lado, para Deus me mostrar, e ela estava orando para Deus me mostrar, né? Em primeiro lugar, na minha vida mudou completamente. Eu senti muito privilegiado no sentido de eu tenho um plano para imitar o maior de todos os tempos, não todo mundo tem, mas minha meta é que todo mundo consiga ter isso também. A nível de ministério, eu escrevi o livro, eu escrevi muito rapidamente, quando tive isso, eu escrevi bem rápido, e publiquei o livro, e aí mudou completamente, porque quando você tem essa revelação, você escreve isso, você se transforma, falamos, né, em marketing também, numa autoridade na área. Publicou como que foi? Com Autor da Fé. Autor da Fé. Autor da Fé é uma editora do genro do pastor Josué Gonçalves. Ok. Autor da Fé. Sim. E aí do livro saiu os cursos, do livro saiu tudo. Do livro saiu primeiro o livro em si, com um modelo. O Autor da Fé deixou para a liderança de Jesus Copy para ler, né? Falou, você tem que ler esse livro. Esse cara viu como fazer o que nós queremos fazer, então ele passou o livro para Douglas, depois conversamos ele e eu, a gente se identificou demais, e o meu ministério mudou tanto como para passar a ser liderança do Jesus Copy. Para terminar, cara, para mim foi muito isso. Deus... eu fiquei sem dormir. Você já tinha tido o convite e eu falei que ia pensar, não foi? Foi. Aí teve uma noite que eu não dormi. Aí eu fui pro meu quarto, tava assistindo a live de alguém que tava fazendo, acho que era o Isaías Saad e tal. Terminou, mas eu ainda tava meio assim e tal. Aí eu abri na mesa, terminei de ver o do Alessandro e vi que saiu o teu. Falei, olha que legal, liderança. E Deus começou a falar esse negócio de liderança e tal. Aí eu falei, deixa eu assistir. Aí eu assisti 2 ou 3, eu te mandei mensagem, falei, decidi que eu ia atrás disso, que eu ia perguntar pra minha esposa e tal. Então hoje foi quando eu entendi que Deus quer me levar para isso. Então, o que você diria para alguém que entendeu que também tem esse chamado para liderança? O que você diria para uma pessoa que entendeu que tem esse chamado? O que Jesus fala, né? Morra para si mesmo e se entregue à prática, né? Porque não é nada fácil. Só que nos cursos, afortunadamente, damos as dicas e as chaves também para conseguir implementar isso. Mas eu acredito que isso é um processo para a vida toda. Chegar perto de Jesus, não falo ser cópia, falo chegar perto do que ele podia ter feito em liderança, é um trabalho da vida toda, um processo de desenvolvimento constante e muito foco na prática, realmente, que é o que ele nos deixou. Amém. Ele não nos deixou filosofia, ele nos deixou práticas em tudo, então ele foi bem específico. E a primeira ferramenta que você fala no teu curso é ficar tempo com Jesus. Tempo com Jesus. Tempo com Deus, porque se eu tenho certeza, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Já apareceu, ao longo dos ministérios, já aparecem dos 4 evangelhos do ministério de Jesus, já aparecem algumas coisas, né? Tipo, homens de pouca fé, até quando eu vou ter que suportar vocês, entendeu? Eu tenho certeza que Jesus só conseguiu fazer tudo o que fez porque ele tinha tempo de oração e ações com o Pai. Ele aprendeu obediência. Ele aprendeu. Não é uma coisa automática. Ele aprendeu. E nós precisamos estar cheios de Deus. Tente, se não.
Nós precisamos estar cheios de Deus para poder implementar um modelo de liderança como esse, que é o que Jesus fazia. Senão nossa carne grita e nossa alma aparece de novo, né? Aquele líder almático que pode perder um pouco, né, o controle em algum momento. Tudo que deve ser feito. Depois de uma hora contando a tua história, que recado você daria diretamente para o líder que ouviu essa história até agora? Eu diria, em primeiro lugar, se comprometa com ser uma cópia de Jesus. Não existe nada mais poderoso. Se você realmente quer gerar um impacto na sua vida pessoalmente, no seu lar, porque isso é a extensão do nosso primeiro ministério como sacerdotes, no lugar onde você esteja, já seja ministério ou empresa, você tem que implementar o modelo perfeito de liderança que Jesus nos deixou. Não é fácil, mas garanto o seguinte: vai ter resultados sobrenaturais, começando por você mesmo, e isso vai ser o que vai pagar mais. Amém. Que tal terminar com uma oração? Vamos? Pai nosso, Paizinho, queremos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, declarar que somos os Teus servos, Senhor. Queremos declarar, Pai, que queremos ser usados, Senhor, como ferramentas. E essa reunião, Senhor, essa unidade, Senhor, essa parceria que temos aqui, faz parte disso, Senhor. Estamos nos apresentando ante Ti, Senhor, como um corpo. Estamos nos apresentando ante Ti, Senhor, como Tuas ferramentas que querem ser usados. Declaramos, Senhor, Tuas bênçãos sobre tudo que a gente falou. Declaramos, Senhor, Tuas bênçãos sobre todas as estratégias, sobre todas as ações, sobre todas as ferramentas que usaremos. Queremos, Senhor, declarar que o Senhor tem total liberdade para se mover no nosso meio, para agir. Queremos, Espírito Santo de Deus, Te pedir, age poderosamente através de cada vídeo, através de cada nugget, através de cada postagem, para que pessoas sejam impactadas. Em primeiro lugar, Senhor, para que eles entendam que o que tem atrás desse projeto é poder de Deus, em primeiro lugar, para a salvação, em segundo lugar, para eles construírem o futuro que o Senhor sempre desejou para eles. Declaramos, Pai, que vamos levar essa mensagem até os confins da terra, segundo o Teu ID fala, e declaramos, Senhor, que seremos, Pai, também uma ponta de lança, Senhor, para que o Evangelho do Reino seja pregado a toda criatura, em primeiro lugar, através das nossas ações, nossos livros, nossos cursos e nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.